Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham de qualquer canto desse planeta. Nós estamos começando mais uma edição do ICB em Pauta, um programa de entrevistas do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, o ICB-USP. O ICB em Pauta é uma realização do Núcleo de Comunicação do ICB, e a gente tem os trabalhos técnicos do Márcio Vilar, a produção da Ana Carolina Guerra, a coordenação do Altamir Souza e a direção do professor Carlos Taborda, que é também vice-diretor do ICB. Eu sou José Roberto Ferreira, jornalista da Acadêmica, agência de comunicação parceira do ICB na sua divulgação científica e também institucional. Bem, nós estamos no mês de novembro de 2024, e o mês de novembro ele é caracterizado como o mês dos cuidados da saúde masculina, da saúde do homem. Para falar conosco sobre esse assunto, e mais especificamente sobre as questões relacionadas à próstata e ao câncer de próstata, nós temos aqui hoje a participação do professor Carlo Passerotti. O professor Carlo Passerotti, ele é urologista, clínico e também é professor da Faculdade de Medicina da USP. Professor Carlos, obrigado por estar conosco. Ô, José Roberto, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Ainda mais a gente poder conversar e falar um pouquinho desse Novembro Azul, né? Isso, beleza. Doutor, o mês Novembro Azul, ele tem uma conotação mais ampla da saúde masculina, né? No entanto, me parece que a questão do câncer de próstata, assim, ele é uma questão tão presente, né, tão incidente, que acho que a questão do câncer de próstata acaba dominando, né, os assuntos do Novembro Azul. Isso faz sentido mesmo? Quer dizer, o câncer de próstata, de fato, é uma questão com a qual o homem tem que se preocupar mesmo? Câncer de próstata, com certeza, isso faz sentido, na verdade, né? O câncer de próstata é o tumor mais incidente no homem. Por isso, essa preocupação da gente estimular, desmistificar o cuidado e a avaliação, né, para o câncer de próstata. Por causa de ser tão incidente, um em cada 7 homens vai ter, a gente estimula bastante que os homens procurem, se previnam e se cuidem. Apesar que a saúde masculina engloba muitas outras coisas, né? Mas o câncer de próstata é o câncer mais comum depois do tumor de pele. Então, por isso que a gente estimula o cuidado e a prevenção. Você deu a estatística aí de 1 a cada 7 homens vai desenvolver o câncer de próstata. Essa estatística conta a partir de que idade do homem? O tumor de próstata acontece principalmente, mais frequentemente, a partir dos 50, 55 anos. Isso não significa que ele não pode acontecer antes. Tem casos de pacientes com 35, 36, 37 anos que têm tumor de próstata. Mas ele é mais frequente a partir dos 50, 55 anos. E quando a gente fala 1 em cada 7 homens vai ter, significa que durante a vida o homem vai ter, e isso vai aumentando com a idade, né? A partir de 70 anos, a chance já aumenta bastante do homem ter um tumorzinho na próstata. Eu já ouvi, assim, que o homem que chega aos 90 anos, aos 95 anos, tem uma grande possibilidade de desenvolver um câncer de próstata em função da idade mais avançada. Isso é uma verdade? Isso é uma verdade, na verdade, que ele pode conviver com o câncer de próstata. Se eu pegar os pacientes de 90 anos e sair fazendo biópsia em todo mundo, ou tirando a próstata desses pacientes, a chance dele ter um tumor lá dentro é muito grande. Mas não dele morrer pelo tumor. Ele vai morrer por outra coisa, e se você tirar a próstata dele para avaliar, você vai achar um tumorzinho lá dentro. Então, existe esse risco, mas esse risco de ser um tumor clinicamente significante, ou seja, aquele tumor que você descobriu em vida, com PSA alterado, toque alterado, já é 1/3 dessa chance. Ou seja, aumenta a probabilidade, mas diminui a letalidade do câncer, é isso? Na verdade, não é que o tumor do idoso ele é mais bonzinho. Isso não é verdade. O tumor do idoso ou o tumor do jovem,
É o mesmo, a mesma agressividade. A diferença é que o idoso tem menos tempo de vida pela frente. Quando a gente fala em tratar um tumor de próstata, a gente vai beneficiar os pacientes que têm uma sobrevida maior que 10 anos. Ou seja, se eu pegar um paciente de 90 anos e quiser fazer uma cirurgia radical nele, eu dificilmente vou estar ajudando, vou ter algum benefício para ele, né? Dificilmente eu vou estar ajudando em alguma coisa. Uhum. Porque ele, dentro da expectativa de vida dele, o tempo que ele vai conviver com o câncer, enfim, ele não vai morrer do câncer. Exatamente, vai morrer com o câncer, mas não do câncer, né? Uhum, sim. Bom, doutor, do ponto de vista de prevenção, o quanto é possível prevenir o câncer de próstata? O câncer de próstata tem algumas coisas que a gente pode fazer para prevenir ele, mas quando a gente fala em prevenção, ou seja, você evitar de ter um câncer de próstata, isso é praticamente impossível, né? O que vai acontecer é que se você fizer todas as coisas que podem auxiliar a diminuir esse risco, os pacientes que não têm um tumor genético podem até não ter esse tumor, mas quem tem uma carga genética que vai ter o câncer, ele vai ter de qualquer maneira. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, ter uma vida saudável. Isso ajuda a diminuir o risco de qualquer tipo de câncer. Não fumar, não ser obeso, não comer muita gordura, fazer exercício regularmente. Isso tudo ajuda, tá? Quando a gente vê os estudos de prevalência de câncer de próstata, os estudos mais impactantes são os que, quando você avalia o paciente em países que consomem maior quantidade de gordura, eles têm maior risco de câncer. Tá? Outra coisa, a dieta é tão importante que você pegar o japonês, que mora no Japão, e ele tem uma dieta mais regrada, ele é menos obeso, colocar esse japonês nos Estados Unidos e submeter ele a uma dieta mais pesada e tudo, esse japonês vai ter um maior risco de câncer, vai aumentar em 5 a 10 vezes o risco de câncer dele. Então, a dieta tem uma importância muito grande, mas você saber qual fator, ou você apontar e falar só um fator é importante, é quase impossível. Uhum. Então, Tá. são um conjunto de medidas que você pode fazer. E, basicamente, a mesma coisa que a gente fala para todo tipo de câncer, que é ter uma vida saudável, né? Certo. Bom, dentro daquela estatística, então, 1 em cada 7, portanto, uma questão talvez prioritária nessa discussão sobre câncer de próstata é, primeiro, o diagnóstico, né? O diagnóstico precoce, e segundo, as terapias para se curar esse câncer, né? Do ponto de vista diagnóstico, doutor, o que a gente tem? Temos o PSA, a ressonância, o toque. Dá uma esclarecida para a gente o estágio que a gente está do ponto de vista do diagnóstico. Então, todo mundo questiona muito o toque, na verdade, né? Mas para fazer um diagnóstico, um screening, uma avaliação populacional, tem que ter dois preceitos. O exame tem que poder ser feito em qualquer lugar. Isso, o PSA pode ser feito, é um exame feito no sangue, simples de fazer. E tem que ser feito poder ser feito em larga escala, né? E o toque também, que é outro exame simples, pode ser feito em qualquer lugar. Esses exames, você consegue diagnosticar só com esses dois simples exames a maior parte dos tumores. Então, daí a facilidade. Existem exames mais completos, mais complexos e completos, como a ressonância magnética, por exemplo. A ressonância é um exame excelente para você ver o tecido em si. E você consegue fazer uma avaliação completa da próstata, bem mais minuciosa, bem mais detalhada até do que o toque, o próprio PSA. O problema é que a ressonância não existe em qualquer lugar. E, além disso, eu dependo de um médico que vai saber ler a ressonância, vai saber avaliar essa ressonância, porque ela vê alguns critérios para saber o risco desse paciente ter um tumor. Né? Quer dizer, o toque, ele é a dupla, toque e medir o PSA, essa dupla é absolutamente necessária. Isso. A partir de que idade, doutor?
a partir dos 40, 45 anos, para quem tem um risco genético alto. Quem tem risco genético? Normalmente os pacientes da raça negra, os obesos, paciente que tem familiares de primeiro grau com câncer de próstata. E quem não tem esse histórico, a partir dos 50 anos, deve fazer o toque, o PSA anual. Aí, essa coisa do toque é sempre um assunto, né? Por causa do preconceito. Você está percebendo que isso está evoluindo? Como é que você está vendo o comportamento do homem em relação ao toque? Essa nossa atitude de poder falar, essa abertura que a gente tem agora de usar pelo menos o mês de novembro para poder conversar e falar sobre isso, tem causado uma desmistificação no toque. O toque é um exame chato, não dá para falar que é um exame legal, um exame gostoso. É um exame chato, que incomoda um pouco, mas é um exame que dura alguns segundos. É um exame simples, onde você vai ver a textura da próstata, se ela está igual um lado do outro, a próstata tem o lado direito e o lado esquerdo, para ver se está igual, se não tem um lado que está endurecido, que está mais aumentado em relação ao outro. Então, você consegue ter algumas informações. O toque é muito importante ainda para ser feito, e a gente poder falar que é importante você avaliar, cuidar do câncer de próstata e tudo, tem ajudado muito a desmistificar o toque. Nesse sentido, parece que as mulheres, as esposas, têm um papel importante, né, doutor? As esposas, né, têm um papel extremamente importante, não só de estimular o homem a ir ao médico, mas elas chegam a levar o homem ao médico, né? 70% das mulheres, das consultas, na verdade, são agendadas pelas esposas, normalmente, e ela que lembra, ela que insiste para o homem fazer o exame. O homem, nessa condição machista e tudo, ele normalmente quer comparar o exame masculino com o feminino, né? E o exame feminino é muito mais confortável do que o exame masculino. O exame feminino que a mulher está acostumada a fazer desde a adolescência acaba sendo muito mais incômodo. E a mulher, por essa coisa da adolescência, de se cuidar e tudo mais, tem esse papel de manutenção da família. O homem não se cuida na adolescência, apesar de ter um risco maior de câncer de testículo, principalmente dos 15 aos 25 anos. E dificilmente você vê o homem procurar o urologista para avaliar isso. Então, é importante os homens saberem que existe esse risco também, né? E se cuidarem. A mulher cuida tanto do homem, e ela tem esse papel importante de manutenção da família, que quando a gente vê uma mulher com câncer de mama, a taxa de abandono, esse é um dado que eu não sabia, na verdade, é muito alto. Ou seja, a mulher tem um câncer de mama, o homem se perde e acaba deixando a mulher. Já a mulher, quando o homem tem um câncer de próstata, não abandona o homem, né? Ela luta ao lado dele. Uhum. Você falou da questão do adolescente, quer dizer, o que se deve supor é que um adolescente vá também a um urologista? O ideal é que o adolescente vá ao urologista avaliar, né? A parte de pênis, fimose, essas coisas. Além disso, é importante um urologista muitas vezes orientar sobre a parte sexual e, mais do que isso, orientar o autoexame. A gente não faz um autoexame para próstata, não tem como fazer, mas um autoexame para testículo é importante fazer, né? O rapaz, o adolescente, palpar o testículo, ver se não está aumentando, se não está endurecido, que isso são sinais de câncer de testículo. Doutor, a gente saiu um pouco do câncer de próstata, a próstata tem uma outra questão, que é agora que a próstata, ela cresce, né, de volume, né, hiperplasia prostática benigna, né, e isso, o homem começa a sentir dificuldade para urinar. Como é que é o processo dessa questão de quando a próstata fica com alguma anomalia, mas não é um câncer? Então, basicamente, a gente tem dois tipos de tumor na próstata, né? O tumor benigno e o tumor maligno. O tumor benigno é o que a gente chama de hiperplasia benigna da próstata. Isso é o aumento da glândula, onde ela vai dar dificuldade para urinar. Essa dá sintoma.
Muitas vezes o homem vem com câncer de próstata e fala assim, pô, mas eu vou ter que tratar, mas eu não tenho sintoma nenhum. E normalmente o tumor de próstata ele dá na casca da próstata, por isso ele não dá sintoma. Ele não chega a comprimir o canal. A hiperplasia benigna, que é o aumento benigno da glândula, essa sim dá sintoma e essa sim faz com que a gente tenha que tratar muitas vezes por causa de dificuldade de urinar, ter que acordar à noite, às vezes até travar a urina. Uhum. Quer dizer, tem uma inversão de importâncias aí. O câncer, o maligno, ele é meio que assintomático. E o benigno, ele que tem mais sintomas. É isso mesmo, doutor? Exatamente. O maligno é um tumor normalmente assintomático, né? Não dá sintoma algum. E o benigno já é um tumor que normalmente ele cresce, dificulta, entope o canal e daí causa essa dificuldade, né, que o homem tem para urinar, tem que acordar à noite, né? Uhum. E aí, a maneira de resolver o tumor benigno é? O tumor benigno você pode desentupir o canal. Então tem várias técnicas, tem uma técnica hoje em dia mais moderna chamada vapor, por exemplo, onde você pode ir lá e desentupir o canal. Existem técnicas com laser, a própria raspagem, que o pessoal antigamente chamava de roto-rooter, né? Onde você consegue também desentupir e aliviar para urinar melhor. Existem remédios que você pode dar nesse sentido também, né? Sim. Um tumor benigno, ele pode progredir para maligno? Não. O que acontece, eles são concomitantes. Normalmente você pode ter um tumor benigno, seja a próstata dificultando para urinar, causando com que o paciente vá toda hora ao banheiro, e o tumor maligno que tá ali na casca, né? Então o paciente tem uma dificuldade e daí você vai avaliar essa dificuldade e descobre que o paciente tem um câncer. Mas normalmente não é que o tumor benigno virou maligno. Uhum, tá. Voltando aqui um pouco à questão do PSA, afinal, qual é o nível do PSA que significa um alerta em relação a, olha, vamos olhar com mais cuidado essa próstata? Então, PSA chama antígeno prostático específico, é uma proteína que a próstata produz, só ela produz esse, esse, essa proteína, e quando a próstata aumenta, esse limite aumenta. Quando a próstata diminui, esse limite diminui, né? Então, quando você tira a próstata, você usa um limite menor ainda, né? Ele tem que estar zerado. Quando a gente pega um paciente, por exemplo, de 40 a 50 anos, a próstata dele é pequena, ou seja, a gente espera que o PSA seja menor, seja um PSA abaixo de 1,5, por exemplo. Quando o paciente tem uma próstata, ele tem mais que 40, mais que 50 anos, e daí ele tem uma próstata um pouco aumentada, a gente já espera um PSA ao redor de 2,5. E quando ele tem mais 60 ou mais 70, a gente já espera 3, 3,5 e 4 ou 70 anos quando o paciente tem uma próstata maior. Então a gente não vê só o valor do PSA, uma das coisas mais importantes é a gente ver a curva do PSA, ou seja, o paciente que faz o PSA uma vez por ano, toque todo ano, a gente vai vendo se esse PSA bate com o valor da próstata, né? E quanto ele está subindo, porque o PSA não deve subir mais do que 50% a 100% ao ano. Se ele subir mais do que 50% a 100% ao ano, a chance é muito grande dele ter um tumor lá dentro. Uhum. Então, feito o diagnóstico, tem um tumorzinho aí dentro dessa próstata. Quais são os passos, doutor? Se eu fiz um diagnóstico, uma suspeita, uma das coisas é a gente fazer um exame que é a ressonância magnética, né? Uhum. A ressonância pura e simples, existe uma ressonância mais específica para a próstata? Como que está esse? Essa ressonância é um exame mais específico, onde a gente consegue avaliar melhor essa próstata para ver o risco dela de ter um tumor, né? Você consegue ver o tecido onde a gente não toca, né? Uhum.
Pois é, a ressonância multiparamétrica, né? O que significa esses múltiplos parâmetros? Ela vê a forma da próstata, a morfologia, e você vê o contraste chegando, quanto tempo ele fica e quanto se ele tem alguma alteração lá dentro de circulação. Porque quando a gente tem uma célula, um conjunto de células alteradas, elas reagem diferente ao contraste, elas recebem esse contraste de forma diferente, né? Uhum. Então é isso que a gente avalia. A hora que você considera multiparamétrico, você está falando vários parâmetros, né? Isso. Pelo que eu entendi, você falou 2. Quais seriam os outros? Morfologia, perfusão, a difusão, como o contraste passa, né? E a restrição, quanto tempo o contraste fica ali dentro. Isso tudo fala a favor para a gente ver o risco de um tumor, né? Uhum. E aí, diagnosticou, quer dizer, a ressonância deu um tumor. Para confirmar a malignidade, precisa avançar para uma biópsia? Normalmente, antigamente sim. Hoje em dia existe um exame muito bom chamado PET scan. Você pode, junto com a biópsia, junto com a ressonância, já avaliar melhor esse paciente, né? Uhum. Um PET scan focado na próstata? Não, ele já vê o corpo inteiro também, né? Já faz um estadiamento do corpo todo. Uhum. Mas você tem, normalmente se faz a ressonância e faz a biópsia para ver, estudar melhor se é tumor ou não é, qual a agressividade desse tumor, né? Uhum, sim. Bom, e aí diagnosticou o tumor. Que agressividade, quer dizer, como é que se mede a agressividade vis-à-vis a terapia que vai ser feita? Então, a gente tem um score, que chama score de Gleason. Então, você tirou a biópsia, você vai lá, tira os fragmentos, isso vai ser estudado para ver qual que é o tipo, qual que é a agressividade. E daí você leva em consideração o PSA do paciente, o toque e também esse score. Esse score mostra a agressividade. Então, a gente tem os tumores de baixo risco, os tumores de risco intermediário e os tumores de alto risco. Essa nota vai de 2 a 10, e as notas 6 normalmente é baixo risco, 7 é intermediário e 8, 9 e 10 são agressivos. Os tumores mais agressivos, a gente tende a ser mais agressivo, ou seja, indicar mais cirurgia, e os tumores menos agressivos, a gente pode até acompanhar o paciente dependendo da idade. Os pacientes com câncer de próstata, a gente ajuda principalmente os pacientes que têm uma perspectiva de viver mais do que 10 anos. Na verdade, o que falta para a gente, basicamente, é saber quanto tempo o paciente vai viver. Se o paciente for viver 10 anos, daí menos de 10 anos, a gente não precisaria fazer nada. Paciente de 90 anos, por exemplo, a chance de ele viver 10 anos é pequena. Então, muitas vezes, a gente não precisa ser mais agressivo do que a doença. Ou seja, vou pegar um paciente que vai viver menos de 10 anos, eu não vou acrescentar em cura para ele. E eu não preciso gerar um risco dele ter incontinência, ter outros efeitos colaterais. Uhum. Agora, um tumor de baixo risco, ele pode regredir? Existe algum fármaco que possa fazer o tumor de baixo risco regredir? Ou não, só tem que ficar acompanhando ele ali? Não, normalmente a gente acompanha. Quando a gente fala em prevenção, existe um remédio, que é a finasterida, que demonstrou que ela diminui em 20% o risco de câncer. Mas a gente não dá esse remédio como preventivo, porque ele diminuiu o tumor de baixo risco, mas ele aumenta os tumores mais agressivos. Então a gente não sabe realmente se ele matou os tumores de baixo risco, e com isso ele gerou espaço para o tumor de alto risco crescer, ou se ele estimulou de alto risco e ao mesmo tempo ele bloqueou os tumores de baixo risco. Então ele não é dado como preventivo. Sim. Agora, vai precisar fazer alguma intervenção. Quais são as possibilidades, doutor? A cirurgia é uma, a radioterapia é outra? Existem 3 tipos de cirurgia, né? Que é a cirurgia aberta, a laparoscópica e a robótica. Hoje em dia a robótica é a mais indicada, o padrão ouro, a mais moderna, né? A gente faz com mais frequência, e existe
a radioterapia, que pode ser feita tanto de forma externa, ou seja, como se fosse um raio-x, ou a radioterapia que é feita de forma interna, onde você põe umas sementes radioativas dentro da próstata. Uhum. Né? Depende do risco do tumor, do grau do tumor, da idade do paciente, de vários fatores, né? E para a gente indicar uma ou outra. O ideal, na verdade, se o paciente precisar de todas as terapias, é que ele faça cirurgia, porque quem faz radioterapia não consegue fazer cirurgia na maior parte das vezes. Então, daí o paciente que fez cirurgia, ele pode fazer radioterapia, mas o que fez radioterapia, dificilmente a gente consegue voltar e fazer cirurgia. Por quê, doutor? Porque os tecidos em volta ficam todos grudados depois da radioterapia. Então, é muito difícil a gente conseguir depois que esse paciente consiga retirar a próstata, porque está tudo grudado ao redor. Uhum. Hoje se usa bem pouco a cirurgia aberta, né? Hoje as chances nos locais onde a gente pode oferecer uma cirurgia robótica, né, onde a gente tem acesso à cirurgia robótica, a chance de fazer uma cirurgia aberta é menos de 10%, né? É muito raro. Existem algumas indicações para cirurgia aberta, mas são pouquíssimas. Uma delas é quando o paciente tem aderências abdominais. Então, o paciente que fez múltiplas cirurgias na barriga, esse paciente vai ter dificuldade porque a gente não vai conseguir normalmente criar o espaço que a gente precisa para fazer a cirurgia. E, então, não é que esse paciente não pode fazer uma cirurgia robótica, mas vai ser mais difícil realizar essa cirurgia robótica. Doutor, um dos problemas da cirurgia seriam duas sequelas, acho que principais. Uma é a questão da incontinência urinária e outra é a questão da impotência. O que esse avanço das técnicas ou de uso de tecnologias mais avançadas ajudou nesses dois problemas, nessas duas sequelas da cirurgia de próstata? Então, a cirurgia robótica, ela diminui bastante o risco de uma incontinência. Pra você ter ideia, as chances de uma incontinência ao redor de 3 a 4% na cirurgia robótica. E a chance de impotência varia muito com a idade, mas também é pequena a cirurgia robótica em relação à cirurgia, às outras técnicas. Mas o mais importante para você ter um baixo risco de você ter uma incontinência, uma impotência, basicamente, se você achar o tumor ele localizado no início, a chance é muito menor de você ter isso, né? E a outra coisa que se você conseguir fazer uma cirurgia com uma pessoa experiente, essa pessoa vai ter um resultado melhor, normalmente, em relação ao risco, né, de incontinência e de impotência. Uhum. A hora que você fala em cirurgia, você está falando em tirar a próstata toda, ou existe uma coisa de você tirar só o lado da próstata, onde está o tumor? Como é que se entende cirurgia do ponto de vista da interferência na próstata? A cirurgia para câncer é uma cirurgia radical, uma cirurgia onde você tira a próstata inteira. A cirurgia para hiperplasia, que é o aumento da próstata, já se faz a cirurgia onde a gente tira um pedaço da próstata, que é o pedaço para você urinar melhor, né? Uhum. A cirurgia aberta, né, é uma coisa que acho que está mais registrada no mapa mental das pessoas, a laparoscópica, né, que existe já há um bom tempo também. Agora, fala para a gente, por favor, doutor, rapidamente, em relação a como é que é a cirurgia robótica, como é que é a sua interação do médico com o robô, como é que é a presença do robô dentro do paciente? A cirurgia robótica é muito interessante, que na verdade você usa um sistema onde você usa controles, você está sentado perto do paciente, mas não do lado do paciente, normalmente a uns 3, 4 metros do paciente, e tem um controle, onde você põe a cabeça, você vê em 3D, parece, a sensação que você tem é que você está dentro do paciente, e daí você consegue,
na verdade, controlar o robô. E todo o movimento que eu faço aqui, além dele tirar o tremor, o robô replica lá dentro com uma maior delicadeza. Então, a gente faz um movimento que é escalonado, que a gente chama. Então, cada 1 centímetro, 5 centímetros, 4, você regula ele para 3, 4, 5 centímetros. Eu faço aqui fora, ele vai fazer um lá dentro. Então, ele é mais delicado do que a nossa movimentação. Ele não tem sensação tátil ainda, né? Mas os robôs estão avançando muito, está vindo robô com inteligência artificial e tudo mais, o que vem, com certeza, favorecer o tratamento lá na frente, né? Mas, por enquanto, o robô tem essa característica, já está sendo feito cirurgias à distância, o que vai conseguir no futuro a gente levar um robô para lugares remotos e fazer cirurgia de um especialista fazer uma cirurgia à distância, né? O que é bastante interessante quando você pensa em termos de levar e dar acesso à cirurgia, né? Certo. Doutor, só para a gente finalizar, o câncer, né, localizado, você vai lá e tira a próstata e tal. E os riscos de metástase? Então, o risco de metástase, basicamente, é o risco da célula sair do tumor que ela está e ela ir para algum outro local. Esse risco existe em qualquer tumor. E esse risco quando a gente fala em metástase, a metástase de próstata, normalmente, o primeiro local é ao redor da próstata. Em segundo local é linfonodo, que são os gânglios. O gânglio é o que dá íngua, que o pessoal chama de íngua, que incha no nosso pescoço quando a gente tem uma infecção de garganta, né? Isso pode levar a ter tumor ali, né? E o terceiro é osso. E só para finalizar mesmo, tem que ser feito um acompanhamento depois, né, da retirada da próstata. Com o passar do tempo, o risco de uma metástase reduz ou aumenta? O risco da metástase reduz a partir de uma certa época de acompanhamento, né? Quanto mais você acompanha, menor esse risco. Certo. Você passa os 2 primeiros anos, o risco vai diminuindo, né? Quando eu chego a 10 anos, esse risco já cai bastante. Certo. Doutor, muitíssimo obrigado por ter estado aqui conosco no ICB em Pauta. De fato, o assunto câncer de próstata é um assunto muito relevante, né? Tá aí a estatística para mostrar, né? De cada 7 homens, 1 vai ter. Então, graças ao Novembro Azul, a gente está aqui e espero que a gente tenha contribuído para que homens que estão nos assistindo tenham adquirido a consciência ou fortalecido a sua consciência da importância da detecção precoce, né, do câncer de próstata. Eu queria agradecer a oportunidade, né, Zé Roberto, de estar aqui. Eu espero que a gente possa agregar e desmistificar e trazer esses homens para se cuidarem um pouco mais e para poder viverem e estarem junto à sua família, né? Exato. Doutor, então, muitíssimo obrigado, agradeço a todos que nos acompanharam aqui em mais essa edição do ICB em Pauta. O nosso acervo do ICB em Pauta, que já tem dezenas de programas, está disponível no canal do ICB no YouTube. Muito obrigado a todos, até a nossa próxima edição.